fucking fight back. E ele, Dorival, é muito melhor que o português que deixou o Corinthians na mão. Muito melhor o Dorival. Vocês não foram inteligentes aí no Flamengo. Para não dizer que vocês foram burros. E acertaram antes, hein? Porque não é possível. O cara falou que eu vou voltar para Portugal porque eu tenho que cuidar da minha sogra, não sei mais de quem, da mãe, da... Agora, em seguida, ele sarou. Sarou todo mundo lá. Não é mesmo, Maria? Cada um tem o seu direito. Eu acho feio. Eu acho que ele poderia terminar o contrato como ele terminou em vários clubes depois de um ano e falou: não vou renovar por motivos pessoais, agradeço ao Corinthians e ponto. Acho que a gente está acostumado com aquele companheiro de trabalho que não tem, que a gente não convidaria para nossa casa, que já matou a avó várias vezes para não ir trabalhar. Infelizmente é assim, né, Maria? Dessa vez é o técnico. O Flamengo quebrou a cara. Não, o Flamengo faz o que ele quiser. O Dorival Silvestre Júnior é melhor que o português. Então, uma coisa é o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode oferecer, os títulos que ele pode disputar com mais protagonismo no Flamengo. Outra coisa é o que o Flamengo fez às costas do Dorival e o próprio Vitor Pereira, porque eu imagino se esse técnico que você está pensando aí em casa, esse mesmo brasileiro, tivesse feito com o Dorival Júnior o que o Vitor Pereira fez. Porque sabia que o Dorival Júnior tem contrato até dezembro, negociava a sua renovação e nas costas, sem dar um telefonemazinho, você está sabendo que me ligaram? A gente trabalha no meio de comunicação, que isso acontece muitas vezes também. Aqui não tem hipocrisia acontece em outros meios profissionais. Chegaram a anunciar, não, nós vamos tirar o Dorival porque ele vai para a seleção. E se não for? Entendeu? Então, só estou dizendo que não é só técnico de futebol que faz isso, não é só o Vitor Pereira, não é só português. Mas se um técnico de futebol brasileiro ou de qualquer outra cidadania, antes que falem que eu estou sendo xenófoba, qualquer técnico de futebol negociasse nas costas, como o Vitor Pereira fez com o Dorival, a gente estaria falando aqui descendo a ripa. Então, eu acho que a gente tem que entender. Agora, o Flamengo contrata quem ele quiser. E o Vitor Pereira trabalha onde ele quiser. O que ele falou vai ficar na história, uma pessoa sem palavras. E ele usou a própria família negou a própria família, né? E assinou com o Flamengo. O senhor Vitor Pereira é mau caráter, porque não se usa a família, que para mim é sagrada. Para mim é sagrada. Eu tive perdas da minha família, mas assim a minha família continuou mais sagrada ainda. Por causa exatamente dessas perdas que eu tive. Agora, esse senhor usar a família para recusar ficar no Corinthians e passar a partir daí, assinar a proposta com o Flamengo, ele não vale nada. Ele não vale nada. Não se usa a família. Não se usa a família para benefício próprio, como escudo. Dizendo que minha sogra eu tenho que ir para Portugal porque minha sogra... na verdade, está doente mesmo. Não, está doente. Mas então, senhor Vitor Pereira, o senhor devia ser sincero e falar assim: eu não gostei do Corinthians, eu não me adaptei ao Corinthians, ou o Corinthians não me pagou, ou o Corinthians isso, o Corinthians aquilo, mas não usar a sua família como pretexto. O senhor fazendo isso, o senhor não passa de um verme. O senhor é um verme. O senhor não vale nada. Calma, senhor. Não, mas é verdade, é isso que ele é. Ele é um verme, ele não vale nada. Eu teria muitos outros adjetivos para dar para o senhor, mas esse é o maior de todos, porque o senhor enganou a si mesmo, e enganou a diretoria do Corinthians, e enganou, sabe quem? A fiel torcida. Aquele povo que o senhor falava, que vinha emocionado, carregar o Corinthians nas costas, aquele povo que sofria, que passava fome, que morria não sei o quê, de violência, e o senhor traiu toda essa nação. Então o senhor não vale nada. O senhor não vale nada. O senhor não vale um tostão. Graças a Deus que o senhor saiu do Corinthians. Graças a Deus. Porque gente que nem o senhor no Corinthians não serve. Flavito, o que falar de uma pessoa, como o Chico bem falou, né? E o Celso, o que falar de uma pessoa que coloca a família à frente, usa a família para cometer um absurdo desse, um descalabro? O que falar de um sujeito? É como o Chico falou, ele é um mau caráter, ele é um vagabundo, ele não presta, ele coloca dinheiro acima de tudo mesmo, entendeu? Usa a família para se despedir do Corinthians, né? E assina com o Flamengo. Assinar com o Flamengo, beleza, acho que profissionalismo... E o dinheiro não foi maior do que o do Corinthians. Sim, mas ele sabe que o Flamengo é o melhor time da Sul-América, pô. Ele sabe que no Flamengo, qualquer treinador meia boca lá, um título por ano vai ganhar.
Ele sabe disso, porque ele treinou um ano aqui no Corinthians. Então, o que falar de um mau caráter desse? Contratar o Vitor Pereira, eu acho que é normal. O cara tá sem emprego, ele tá na rua aí, de férias, tá na Bahia, sei lá onde que ele tá. Sim. O problema do Vitor Pereira é com o Corinthians ali, o que ele falou pro Corinthians e o Flamengo tem nada com isso. O problema é ele tá desempregado, ele tá sem clube. O Flamengo vai lá e contrata o cara. Agora, a questão dele com o Corinthians, o presidente falou que tá perdendo um irmão, tá perdendo no sentido de estar se afastando, aí é coisa deles lá. Né? Eles que são irmãos que se entendam, né? Essa na verdade, isso é o que surpreende. Eu tô com o Mauro. Cara, o Flamengo ir lá e contratar o Vitor Pereira, podia contratar até se o cara tivesse empregado. Fala, ó, vou te oferecer 5 bilhões aqui, vem pra cá e acabou. Que é como é o futebol. Agora, esse papo do Vitor Pereira, não, porque minha sogra, porque eu não sei o quê, eu vou pra Portugal, agora o cara tá na Bahia, e aí o cara vai pro Flamengo. Tirone, isso aí pra mim sempre foi versão oficial. Inclusive o site Meu Timão publicou já faz algum tempo. Que não era só isso, exatamente. Na verdade, era a impossibilidade de ter o elenco que ele gostaria, com os jogadores, as características que ele gostaria para ele fazer o futebol que ele gostaria. Agora, aí tem duas possibilidades aí. Só tentando fazer uma reflexão. Eu também acho que o ideal seria que ele chegasse, se ele de fato não ficou no Corinthians porque o elenco não agradava, o ideal é que ele falasse. Mas não sei até que ponto, se ele falasse isso, não soaria agressivo. Como sou agressivo ele falar que queria treinar o Liverpool. Exato. Né? Exato. Então, até pela relação, parece que boa, que ele tinha com o presidente do Ilho, né? Eu acho que talvez por isso eles tenham falado, não, questão pessoal e tal. Talvez não imaginasse que fosse aparecer um outro clube brasileiro, né? E aí tá a saia justa. Aliás, tem várias saias justas aí. O empresário que o procurou não era o empresário dele. O Flamengo foi atrás do Jorge Jesus primeiro, de novo. Consultaram o Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou, não posso, agora estou aqui no Fenerbahçe, líder do Campeonato Turco. 20 jogos ficou sem perder, perdeu recentemente aí. Pouco antes da Copa na Liga Europa. Está na Liga Europa, que é uma competição que ele pode avançar a fases decisivas, não é a Champions League, mas é uma competição que ele pode chegar lá, brigando lá na frente. Eu conversei com um colega da imprensa da Turquia há umas 2 ou 3 semanas e falei, cara, tá tudo bem aqui com ele. Perguntei assim, como é que tá o português aí e tal? Não, tá tudo ótimo aqui e tal, tranquilo, o pessoal tá satisfeito, tá muito bem. Ou seja, ele tá em paz. Aí ele falou, não, agora no meio do ano não sei o que vai acontecer. Essa teria sido a resposta que o Jesus deu. Cortou e tal. Aí daí foi sugerido o nome do Vitor. O Vitor Pereira está disponível no mercado. E aí fizeram uma conexão com ele, mas o empresário do Vitor Pereira era um outro. Mas de alguma forma parece que eles estão se entendendo. Informação que eu obtive hoje, que é uma questão de detalhes. Tem colegas que já estão cravando a contratação, mas o papel não está assinado. É sempre bom nessas horas. Cada um trabalha do seu jeito. Nessas horas, acho bom ter um pouco de cautela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas assim, eu acho que o Flamengo contratou o Vitor Pereira é normal, é um direito dele, mas deveria ter sido mais transparente com o Dorival. Acho que o Dorival não merecia esse tratamento. Achei super inadequado, embora isso não me surpreenda. Agora, o problema do Vitor Pereira com o Corinthians é esse. Ele saiu de lá falando uma coisa, agora tem a história de que o Flamengo vai trazer a sogra para cá. Me desculpe, eu acho que o Vitor Pereira ganha um salário bom, bastante para trazer a sogra, a mulher, os filhos, o cachorro para pagar. Não precisa o Flamengo pagar, ele ganha bastante para trazer todo mundo para cá. Sim. Na verdade, isso foi o que me parece, é só uma percepção, é que colocaram na versão oficial o problema familiar à frente, porque é muito provável que tenha tido uma conversa dele com os dirigentes do Corinthians, tipo, olha, eu gostaria de trabalhar com um elenco assim, assim, assim. Nós não temos condições de dar esses jogadores. Não, porque aqui eu não consigo, eu fiz um trabalho, ele falou já isso, fora das minhas características, abaixo do que eu gostaria. Então não tem sentido eu continuar. Pô, mas como é que vai dizer isso? Tudo aí pegaram, falaram que era uma coisa de família, e acabou, ele volta para a Europa, ponto final, fica todo mundo amigo, né? De repente entra um outro clube brasileiro da parada. E aí, e é uma saia justa. Houve, inclusive, a informação que eu recebi hoje cedo, até uma intenção assim, pô, o ideal seria não ser agora, né? Tipo, deixar um tempo, mas não dá para ser depois, porque o Flamengo precisa de um técnico para janeiro, quando começar a temporada. Esse cara tem que começar daqui a algumas semanas. Tem apresentação antes do Natal, né? Do Natal, isso. Ele vai ter que se apresentar, não é nem em janeiro, em dezembro, né? Para poder já ter contato com os atletas. Não é nem em janeiro, é verdade. Dezembro ainda, essa temporada está diferente das outras. E aí surgiu essa situação. Então, eu acho que... assim, não estou defendendo, gente, para deixar bem claro. Eu estou tentando só entender. Eu acho que eles colocaram uma versão, assim, bonitinha para todo mundo, para tentar sair todo mundo bem na fita. Só que surgiu o Flamengo. E ele talvez não. Aparentemente não tem nenhuma outra proposta, né? O mercado na Europa não está aberto ainda. E aí os olhinhos brilham, né? Porque ele pensa, pô, o Flamengo tem um elenco melhor.
O Flamengo tem condição de mudar... Tem o jogo com o Real Madrid daqui a pouco. Tem alguns jogadores... Exato, tem alguns jogadores aí que o Flamengo pode me oferecer também, contratar. E ele conhece o time muito bem, ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. Ele estudou o Flamengo de fio a pavio, gente. Ele é um técnico já adaptado ao futebol brasileiro, o que para o Flamengo é bom, né? Se você pensar em trazer um estrangeiro que já conhece o métier. Sem dúvida. Esse é o ponto importante. Agora, o trabalho dele no Corinthians, para mim, foi um trabalho comum. Eu acho que não foi um trabalho que merecesse grandes elogios. Mas ele é um técnico qualificado. Acho que a tentativa do Flamengo faz sentido. Repito, muito indelicado, muito mal conduzida a questão com relação ao Dorival.